Bom dia a todos, pessoal. Agradeço muito a presença aí de vocês em mais uma série de webinars que nós estamos fazendo a partir de agora, com referência à linha Broadcom, tá? Meu nome é Rinaldo Bonfim, acho que a maioria de vocês já me conhece, eu sou diretor comercial aqui na Corp e desejo que aproveitem muito esse webinar de hoje, tá? Estaremos fazendo um modelo diferente dos últimos, quem já participou dos anteriores vai notar que a gente mudou algumas coisas aqui nessa sessão de webinars. Nós teremos no final um quiz onde vocês podem participar, não só podem, como devem participar para concorrer aos prêmios, para poderem ser ganhadores dos prêmios, né? Então, a gente vai ter uma interação muito maior com vocês. Desejo que vocês questionem, prestem muita atenção nos temas que vão ser expostos aqui hoje. A gente vai ter um bate-papo muito interessante com o nosso pessoal interno aqui, o Silvio, que é diretor de estratégia da empresa, o César, que é o nosso gerente de produto para a linha Broadcom, e o Luiz Orlandi, que é o nosso pré-venda. Tá? Com isso, eu vou passar a palavra para o Silvio Berardo, que é o diretor de estratégias. Ele também vai bater um papinho aqui com vocês antes da gente iniciar. Tá? E desejo a todos um ótimo evento. Aproveitem, tirem dúvidas. O chat vai estar aberto aqui para vocês questionarem. Tá? Esse quiz que nós vamos realizar é válido somente para as revendas, tá? O pessoal interno não vai participar, não deve participar, tá? Mas todos os nossos revendedores, nossos clientes aí, fiquem à vontade para interagir com a gente, participar desse quiz no final, tá? Muito obrigado pela presença aí. Eu vou passar a palavra para o Silvio. Silvio, Obrigado, contigo. Rina. Obrigado, Rina. Bom dia, pessoal. Queria muito agradecer a presença de vocês nesse nosso webinar, a terceira parte daqueles webinars da Broadcom feitos pela Corp, que a gente chama de Broadcom Webinar Series. Como o Rina comentou, né, a gente vai ter 3 prêmios no final do evento, né, e eu queria convidar vocês a participarem do quiz. Eu estou deixando aqui surpresa para vocês saberem quais são os prêmios, né? Não vou contar, vou só contar lá no final. Mas eu queria muito que vocês participassem de um pequeno teste que a gente vai fazer do quiz, para todo mundo estar ligado em como é que vai funcionar. Esse teste a gente vai fazer agora para a gente aprender a usar, tá? Ele não é um teste que vale prêmio, é só um teste para vocês entenderem como é que funciona a ferramenta Kahoot. O Kahoot ele é bem bacana, não sei se vocês já chegaram a conhecer ele. Né? Você vê as perguntas na tela, ou seja, uma apresentação que você está vendo, e no seu celular você aponta o QR Code e abre um navegador. E nesse navegador você marca a sua resposta, você vai cadastrar seu nome, né? As perguntas aparecem na tela e você vai dando respostas pelo celular. Tá? Para participar do quiz, você precisa se cadastrar com o mesmo e-mail que você se inscreveu na campanha, tá? E, obviamente, só vão participar, só vão estar concorrendo aos prêmios quem estiver inscrito. Se, por acaso, a primeira pessoa que ganhar não estiver inscrito, o prêmio vai para a seguinte e assim por diante, tá bom? Vamos aprender a usar? Então, vamos fazer rapidinho aqui um quiz de cultura pop para a gente ver como é que funciona o Kahoot, ver como é que vocês tratam o Kahoot. E eu queria que vocês dessem pegassem seu celular, né? A gente vai precisar do celular para escanear o QR Code. Vou pedir aqui para o meu amigo Léo colocar na tela o QR Code e a gente vai fazer um pequeno teste de quiz, que vai ser um teste para quando for a versão verdadeira do quiz. Beleza. Eu queria que vocês escaneassem esse QR Code e entrassem no jogo. Você pode fazer isso com o seu celular, é bem tranquilo. E quando as pessoas entrarem, eu vou dar um tempinho para vocês entrarem, mas eu vou legal, tô vendo já aí algumas pessoas. Tô vendo que um monte de gente já conhece o Kahoot. Dá mais uns 2 minutinhos, 2 minutos não, 1 minutinho para o pessoal entrar. A gente está com muita gente no webinar, mas ainda pouca gente no jogo. Eu acho que é legal todo mundo poder treinar. Acho que é uma oportunidade legal. E esse tema desse primeiro webinar, que não vale prêmio, é só para a gente entender como é que vai ser a dinâmica, tá? Nesse, inclusive, o time da Corp, se quiser, pode entrar na brincadeira só para apresentar, não tem problema nenhum. Eduarda não está conseguindo entrar. Eduarda, você pode botar no seu navegador do celular www.kahoot.it e quando pedir o PIN do jogo, botar 185511. Se você não conseguir escanear o QR Code.
Beleza? Mais alguns segundinhos. Nem todo mundo entrou, ou seja, o pessoal não está ligado aqui ainda no teste, mas acho bom recomendo vocês fazerem o teste para vocês aprenderem a dinâmica do Kahoot, porque ele é bem dinâmico, tá? Então, vamos começar. Vamos botar para rodar. Quem entrou, entrou. Esse é moleza, hein? Esse webinar é moleza. O nosso vai ser, tem que prestar mais atenção. Que ator interpretou Forrest Gump? Só marcar no seu celular. Já 10 pessoas responderam. Vamos lá, tem mais 10 segundos. 10 segundos. O Kahoot é bacana que ele mensura quem respondeu primeiro também. Ele pontua mais rápido quem respondeu primeiro. Então, fiquem ligados nisso. Bacana. Vamos avançar. Vamos ver a pontuação das pessoas. Ó, Diego está andando. Se falta alguém responder. Legal, vamos ver como é que estão as qualificações. O Diego estava lá embaixo, deu uma subida. Moleza, né? Esse é um teste muito fácil. Agora a última pergunta, acho. Opa. Paula aí subindo, mas está todo mundo ainda no par, hein? Pergunta 4. Beleza, todo mundo respondendo rápido. Vamos ver quem está na posição, quem está subindo. O Diego está vindo voltando. E o Paulo está ali em cima, beleza. Última, hein? Essa é para uma resposta que vocês vão precisar preencher. Complete o nome do ator. Tem que digitar no celular o nome do ator. Vamos lá que a gente tem pouco tempo. Vinte segundinhos para acabar. Tem algumas pessoas que estão indo lá no Google para ver a resposta. Esse é golpe baixo. Vamos lá, 10 segundos. Você pensa que é fácil escrever o sobrenome do cara, cara? Beleza, vamos então para o resultado final. Gostei daquele Swatnagon, Schwarzbagger, gostei. E olha, 5 pessoas foram boas de Google. E vamos ver, em terceiro lugar, Ricardo, parabéns, Ricardo, você está em terceiro lugar. Em segundo lugar, Diego Tretel, parabéns, Diego. Em primeiro lugar, ficou o nosso amigo Paulo, parabéns. Pessoal, então essa é a ideia do Kahoot, tá? Ele monta os lugares e aparece na tela de vocês a posição que vocês ficaram. Fiquem ligados agora, porque agora vai ser valendo mesmo o prêmio depois, né? Sempre vai ser mais tarde. Esse aqui agora não ganha nada, e a gente só vai premiar no real, tá? Então, eu vou voltar aqui para a minha apresentação. Deixa eu compartilhar aqui de novo.
Bacana. Bom, uma das inovações que a gente está trazendo nesse modelo, desse webinar, é fazer um painel. Tá? Esse painel é um modelo clássico de painel, né? Assim, a gente tem mais de uma pessoa falando sobre um mesmo tema, que é a venda de valor, mas de diferentes prismas, né, centrados em volta das soluções CEP, SES e SESC. Então, eu vou começar falando um pouquinho sobre a venda de valor, né? É um conteúdo não técnico que interessa muito ao time de vendas. Eu sei que vocês de vendas, talvez tem gente aí que tem 20, 30 anos de venda, trabalhando, falando assim, Silvio, você vai falar disso, eu tô careca de saber. E, na verdade, acho que vale a pena a gente sempre relembrar alguns conceitos de venda para a gente não esquecer deles no nosso dia a dia. É muito fácil a gente esquecer, é muito fácil a gente deixar nos seduzir pelo que é fácil, né? Mas nem sempre é o que a gente deve fazer quando a gente quer se posicionar com nossos clientes. Então, colocar uma definição importante aí sobre o que é venda de valor. Né? Venda de valor, na verdade, comparado com a venda de preço, a venda de valor é quando você está procurando focar nos benefícios do produto, nos resultados, no que ele te traz para o cliente. E quando você está falando de venda de preço, a gente está falando somente do custo do produto. Então, essa diferença vai fazer parte do discurso que a gente tem quando a gente posiciona no nosso cliente alguma coisa. E tem uma outra coisa bem importante, que é como é que você quer ser reconhecido no mercado? Ah, eu compro nesse cara porque ele é o mais barato? Ou que é uma abordagem que é normal, poderia acontecer. Ou compro nele porque ele é o especialista, porque ele me ajuda com coisas que realmente fazem sentido. Então, isso é para a gente pensar um pouquinho. Né? E esse tema, né, da venda de valor serve para qualquer coisa, seja você está vendendo software, seja você está vendendo hardware, seja você está vendendo caneta, qualquer coisa que você estiver vendendo, ela pode usar esse conceito de criação de valor. Mas vamos falar um pouquinho o que é a criação de valor, afinal. O que é a criação de valor? Eu queria dar um exemplo para vocês de uma dinâmica muito fácil. Né? Muitas vezes, quando eu mostro a caneta Bic, o pessoal fala assim, pô, a caneta Bic é barata, né? E a gente não dá mais de R$1, né? Se eu perguntasse para vocês assim, olha, se vocês puderem escrever no chat, quanto você pagaria numa caneta Bic que eu estou falando? Se alguém puder escrever no chat aí um valor. Eu não sei o preço da caneta Bic, mas eu estou vendendo essa caneta Bic azul para vocês aqui. Claro que não é um leilão de quem dá mais, mas talvez vocês deem R$1, R$2 no máximo. Né? Bacana. Agora, se eu conto para vocês que essa caneta Bic azul que eu estou vendendo, eu esqueci de comentar para vocês um detalhe, ela é uma caneta azul da Bic que tem um certificado de autenticidade, que ela foi produzida nos anos 40, ela é visualmente igual, só que em vez de sair escrito Bic, saiu escrito SIC, teve um erro na impressão. E só existem 50 delas. Então é uma caneta bastante rara, né? E que vale a pena ter, para quem gosta de colecionar, porque só existem 100 delas no mundo. E tem mais uma coisa, né? Agora vocês já vão ver que a percepção de valor um pouco mudou, né? Ela já falou assim, poxa, talvez vale um pouco mais, né? Não vou botar de R$1, mais gente vai querer por talvez R$100, sei lá, talvez. Bom, e para piorar um pouquinho, essa caneta foi vendida pelo Silvio Santos. O Silvio Santos começou como camelô, né? Não sei se vocês lembram dessa história, então. E quando eu conto para vocês essa história, essa caneta vai ficar mais valiosa ainda, né? Quer dizer, ela já tinha um valor intrínseco e tem um valor associado, que também tem um certificado dizendo que ela era do Silvio Santos. Tudo isso que eu estou falando fazem parte das coisas que o nosso cliente percebe como criação de valor. No dia a dia ele percebe coisas da criação de valor. Né? Mas você pode dizer, não, Silvio, poxa, legal, mas pô, nem todo mundo vira camelô e ganha dinheiro. Né? Eu sempre me lembro dessa frase aqui, né? E desse cara, que é aqui do Rio de Janeiro, o Davi. Esse Davi é um cara que ele reinventou o ponto de venda de bala. Ele começou vendendo bala. E ele foi abrindo quiosques, franquias, e hoje ele é um palestrante internacional assim, para falar sobre vendas e motivação. Estou comparando bala porque eu acho que vale a pena ver que se um cara conseguiu agregar valor em bala, chocolate, doce, né? Eu me pergunto assim, o mercado de segurança da informação é um mercado de valor ou um mercado de preço? Né? Essa é uma questão bem interessante para a gente pensar, porque é o mercado que a gente está lidando. Né? Então, a gente tem que entender como a gente encara esse mercado. É um mercado que as pessoas estão comprando preço ou estão comprando valor? Né? Então, tem alguns detalhes assim, interessantes que a gente pode pensar. Né? Primeiro, ameaças cibernéticas estão aumentando. Toda hora a gente escuta de casos. Aqui no Brasil está mais comum casos de empresas que vazaram dados. Quem costuma acompanhar vazamento na Deep Web, de vez em quando, cada mês recebe um vazamento da sua credencial na Deep Web. Né? E cada vez mais as empresas precisam da TI para tocar o seu dia a dia. Seja para transação financeira, comunicação interna, comunicação com os clientes, recebimento de pedidos. Isso virou alvo dos criminosos. Tá? Segunda coisa, evolução constante.
as ameaças estão sempre evoluindo. E agora, com inteligência artificial, os ataques de ransomware, phishing, estão cada vez mais complexos. Eu recebi esses dias um e-mail, que a operadora de luz da minha cidade se chama Light. Eu recebo todo mês minha conta na Light, eu vou lá, pego o código e pago por Pix. Esse mês passado, eu recebi um e-mail exatamente igual, só que o domínio não era Light, era LGHT. E o e-mail era fraudulento. Ele era exatamente igual com o meu nome, meu endereço, tudo. Só o domínio era uma letra diferente. Então, eles evoluem com estratégias que você realmente não percebe, né? Se você não ficar olhando, tendo certeza do que está acontecendo, fica bastante complicado. Outra questão importante é que, assim, o mundo financeiro cada vez tem mais impacto, né, no que você pode estar fazendo, né? A informação tem cada vez mais valor, né? E também isso tem impacto na reputação da tua empresa, ou seja, do teu cliente, né? Se você está trabalhando com você é cliente de uma empresa, responsável pela segurança, e essa empresa tem uma falha de segurança, né? O quanto disso respinga na sua imagem, quanto disso detona a marca do cliente, né? Então, o dado para algumas empresas, especialmente empresas de propriedade intelectual, empresas que são intensivas em dados, e acredito que quase nós todos somos, né? O dado é uma coisa muito valiosa. E para finalizar, o Technicase que a gente está falando, né? Assim, no Brasil a gente tem agora a LGPD como uma das principais regulamentações mundiais para proteção de dados. Então, cada vez mais as empresas precisam estar em conformidade com isso. As empresas vão começar a perguntar para as outras empresas, cara, o que você faz com os dados pessoais que eu te mando? Ocasionalmente você lida com fornecedores, né? Como é que você trata esses dados que eu estou te mandando? Enfim. Então, isso tudo é cada vez menos importante. Mas, para a gente resumir isso tudo que eu falei, né, acho que a gente pode tirar o Technicase e fazer uma observação mais simples, né? Você contrataria um alarme para sua casa baseado somente no critério de preços? É bem comum em São Paulo, no Rio, em outros lugares, um serviço de segurança, né? Que você contrata um alarme, tem uma central, né, eles botam um seguro às vezes, né? E você contrataria isso baseado somente em preço? Ou você ia usar critérios tecnológicos, indicação, recomendação de mercado? Certamente você ia usar isso, né? E a mesma coisa se aplica quando a gente está falando de segurança da informação, tá? Bom, outra coisa importante, a importância de construir relacionamento, né? Quando você tem relacionamento com os clientes, quando você está trabalhando valor, você começa a criar relacionamento. Eu me lembro de um ex-cliente meu de 20 anos atrás, que de vez em quando ele ainda me pede opinião. Cara, eu não vou comprar contigo, mas o que você acha disso aqui? Né? Que ele sabe que eu sou um trusted advisor dele. Eu posso dar uma opinião para ele em várias questões, ele se lembra disso, né? Então é um relacionamento que eu já não faço negócios com ele, mas é um cara que tira dúvidas e toma orientações com algumas pessoas que ele confia. Isso é muito bacana, isso é muito importante. E eu vou contar para vocês algumas coisas com relação a custo-benefício, né? Que, assim, com um relacionamento bem feito, você tem mais facilidade para vender custo-benefício, né? Por exemplo, é muito melhor você prevenir que esteja acontecendo um problema do que esse problema realmente está acontecendo, né? Ou seja, você tem que corrigir um erro é muito mais caro e complicado do que você já está, ao contrário. Remediar um erro é muito mais caro e complicado do que você já ter uma solução de prevenção desse erro, tá? E muito mais importante que isso é você conseguir usar essa estrutura para construir a confiança de todos os seus stakeholders, né? Os stakeholders são seus parceiros, seus clientes, seus fornecedores, as pessoas que lidam com você. Então, será que vale a pena a gente sempre olhar para essa estratégia de preço, né? E eu queria falar alguns detalhes assim sobre estratégias de venda de valor, né? Só dois exemplos. Queria contar para vocês dois casos onde as empresas que sobreviveram foram que escolheram a estratégia de valor e não a de preço. O primeiro caso, vocês todos lembram, fatídico 11 de setembro, eu fiz esse caso muitos anos depois do 11 de setembro, porque no World Trade Center ele era o repositório, era um data center de backup de algumas empresas. Muitas empresas dessa região tinham seu data center replicado no World Trade Center. E algumas empresas do World Trade Center tinham réplica na outra torre do World Trade Center. E algumas mais precavidas falam assim, não, cara, pode não ser que não exista essa ponta aqui de Nova York, eu preciso que o meu dado esteja replicado em outro lugar. Então, nessa época, eu vi uma estatística que muitas empresas desapareceram, muitas empresas perderam tudo, e os dados, e sem dados elas não puderam continuar, elas realmente acabaram. E as empresas que mais tiveram sucesso pós 11 de setembro foram as que tinham estrutura rápida para voltar. As mais resilientes foram as que podiam voltar muito rápido. E foram as que tinham cópia de dados ou data centers remotos. Hoje a gente está falando num mundo de cloud, mas lembra que 20 anos atrás a gente tinha uma estrutura muito mais de servidores nas empresas. Então, por isso que a gente está se preocupando com isso. E outro
caso bem bacana e curioso é da prefeitura de Pratânia, né, que o pessoal foi invadido por hackers, e os hackers fizeram um ransomware de todo o sistema da prefeitura. O que aconteceu? Eles não conseguem pagar os servidores, não conseguiram pagar os fornecedores, porque estava tudo criptografado. Então, eles não tinham uma solução de proteção de ransomware, que é uma coisa, assim, básica, né, hoje em dia, ou a que tinha não estava funcionando, ele não tinha uma política de segurança da informação adequada. Então, bom, para concluir, né, a gente tem que ter um relacionamento com o canal para poder ajudar, com o canal não, com o cliente, para ajudar a ele escutar quando a gente está falando uma oferta de valor. E acho também bastante importante para vocês, canais, que entendam que a venda de valor é uma venda mais lucrativa que a venda de preço. Então, se a gente começar a educar nosso cliente a ter uma percepção de valor, a gente vai se impactar no nosso resultado, no nosso tipo de venda, né? E a gente vai começar a falar de produto, começar a falar de tecnologia, em vez de apenas falar de preço. Então, isso é fundamental, é muito bem usado pela Apple, né? A Apple, ela consegue vender um telefone que é quase parecido com qualquer outro, às vezes tem até menos recursos que outros telefones, mas pelo um preço exorbitante, as pessoas pagam igual aquele meme, né? Leve meu dinheiro, né? E, enfim, eu acho que a última dica, assim, de técnica de venda é a gente falar que quando a gente está falando com o cliente, quer vender valor, a gente tem que perguntar o que ele está procurando, o que ele está entendendo, como é que é a visão dele. Porque você vai entender que quando você fizer uma oferta de um SESC em vez de um CEP, ou quando o cliente estiver falando, vou usar um antivírus gratuito e não quero me preocupar com isso, você vai poder direcionar ele para uma abordagem mais correta. Beleza? Bom, a gente vendendo baseado numa abordagem somente de preço, a gente tem alguns riscos, né? Primeiro é perder os clientes, né? Porque eles estão muito sensíveis aí para o cara mais barato e sempre vai ter alguém mais barato, né? Então, o que eu sugiro para vocês é enfatizar sempre a importância dessa estratégia, né? Da estratégia de valor. Então, quando vocês estiverem falando com o seu cliente, lembrem da estratégia de valor. Lembrem que isso vai fazer a diferença entre fazer um projeto lucrativo ou um projeto que não dá resultado como você espera e fica fragilizando a sua empresa, a sua revenda. Bacana? Eu vou passar agora para o Brunetti, que ele vai falar um pouco de algumas estratégias e dicas comerciais do CEP, SES e SESC. Brunelli, é contigo. Legal, pessoal. Obrigado, Silvio. Pessoal, eu vou deixar minha câmera desabilitada para poupar um pouco aqui a minha banda, tá? Mas eu sei que muitos já me conhecem pessoalmente. Quem ainda não conhece, quem sabe a gente tem aí uma oportunidade, tá? Muito bacana, então, dando sequência aqui nesse webinar, na apresentação, tá? Inclusive, aproveitando o tema que o Silvio abordou, levando em consideração toda essa parte de valor, eu resolvi trazer aqui um complemento para você em relação a tudo isso, tá? Que seria vender produtos ou soluções. Qual a diferença? Eu vou deixar aqui uma pergunta para vocês, tá? Eu queria que vocês refletissem sobre isso. Atualmente, eu estou vendendo para os meus clientes produtos ou soluções? Existe uma diferença entre vender produto e vender uma solução? Se existe, qual que seria, tá? Qual seria a diferença entre vender um produto ou uma solução? E baseado aqui, pessoal, no contexto que eu estou abordando, tá? Vocês vão entender bem o que eu estou querendo dizer com isso, tá legal? Então, para começar aqui, vamos falar um pouco sobre vender produtos, tá? Imagina o seu cliente avaliando as necessidades da empresa que ele trabalha, muitas vezes pela dor, né? Entre aspas. Afinal, a gente sabe que muitas vezes eles podem tomar medidas preventivas, como muito bem o Silvio mencionou, mas acabam sempre deixando para a última hora, né? E aí o pior pode acontecer, principalmente as empresas que não são focadas em tecnologia, né? Empresas de agronegócio, por exemplo, uma empresa que eu trabalhei aí no passado, era uma dificuldade muito grande, né? Da gente convencer diretoria, presidência, das necessidades tecnológicas que a gente teria que estar investindo para se prevenir, né, para o futuro de possíveis ataques, enfim. Né? Então, quando acontece alguma coisa, é quando eles entendem a real necessidade de investir em tecnologia. Então, imagina que, nesse momento, o seu cliente chegou naquela
justamente naquele momento em adquirir um produto ou substituir um que já existe por N fatores, né, que muitas vezes possa até ser preço, né? Às vezes ele pensa, pô, eu nunca tive problema aqui, graças a Deus. Então, talvez eu vou migrar para um produto que seja mais barato, né? Afinal, eu nunca tive problema em relação a isso. Então, ele pode, né, ter essa necessidade, né, de substituir um que já existe, ou até mesmo renovar o que ele já tem. Aí ele vai lá, durante esse processo, pesquisa sobre os fabricantes, seus produtos, as diferenças, né, entre eles, os recursos, dá uma lida na documentação para ver se vai ter alguma surpresa, alguma novidade. E tudo isso pensando que ele tem um budget, né? Então ele tem que lidar com o quanto ele tem disponível para estar investindo nisso. E no final, ok, ele decidiu lá pelo produto que ele está buscando, o que melhor atende ele, tá? Até, inclusive, algumas vezes testando, né? Tendo a oportunidade de testar esse produto. Aí, enfim, imagina depois de tudo isso, ele vai e te manda um e-mail pedindo uma cotação. E aí você faz toda aquela interação com ele, baseado no que ele trouxe para você. Então, praticamente, isso é você vender um produto. Você está vendendo o que ele precisa. Mesma coisa quando você vai numa loja, em algum lugar, meio que, né, já pensando no que você quer. Né? Dificilmente as pessoas entram em loja, vou passear por aqui, vou dar uma olhada e vou, né, comprar alguma coisa. Normalmente você já vai com um foco e já decidido no que você quer. Isso seria, né, nesse contexto, uma venda de produto. Tá? E por outro lado, vamos aqui falar um pouco sobre vender uma solução. Então, vamos pensar nesse mesmo cenário que eu exemplifiquei, né? Do seu cliente indo atrás de tudo. Agora, vamos imaginar você fazendo um trabalho com ele, um trabalho de consultoria. Então, você imagina o seu cliente, que você conhece muito bem ele. Sempre faz uma visitinha sem compromisso, até para filar um cafezinho expresso, que o dele é sensacional. Pô, tô passando por aqui, deixa eu aproveitar e tomar um cafezinho. Aí você senta, investe um tempo com ele, escuta as dores dele, o momento que ele está, as necessidades, né? E diante delas, né, você vai conhecendo ainda mais. E aí você sabe o que ele está precisando. Inclusive, você sabe o que ele está precisando que vai além do que ele mesmo imagina, porque, né, naquele bate-papo ele está explanando para você. De repente você foi lá para falar de segurança, mas ali naquele momento você começa a perceber que além da segurança ele precisa de backup, que não deixa de ser um complemento de segurança. Ele precisa talvez de um produto, né, que faça toda a parte de gerenciamento dele, correção de patch, por exemplo, que faz parte diretamente agregando com segurança. Né? Então você já está ali, você está identificando tudo isso. E aí, você pesquisa sobre os fabricantes, você pesquisa sobre os produtos, as diferenças, os recursos entre eles, você lê as documentação e muito mais. Por que isso? Para que você possa apresentar para ele uma solução para o problema dele. Não necessariamente o mesmo produto ou o produto que ele está buscando. Né? Você está indo além disso. E, baseado em todo esse relacionamento, você sabe, inclusive, o quanto ele tem de budget para investir. Então, baseado em tudo isso, você consegue criar, né, na base da consultoria, uma solução para ele. E aí imagina a diferença. É você que está enviando o e-mail para ele, ofertando uma solução que ele precisa. Com tudo isso justificando para ele por que você chegou nesse resultado final, né? Nessa proposta final. Então você consegue entender através disso que existe sim uma diferença muito grande entre você vender, oferecer um produto para o seu cliente ou uma solução. Então vamos lá. E para que eu vou fazer isso? Por que eu vou vender uma solução? Existem razões muito óbvias, né? Não vou me estender muito, tá? Mas eu vou citar alguns pontos. Eu sei que vocês que estão
no mercado poderia agregar muito mais exemplos e pontos aqui, principalmente quem já atua dessa maneira, né? Não, eu sou um consultor, eu não sou um cara de, eu não sou uma pessoa de vendas. Eu faço um trabalho com os meus clientes. Eu não deixo, né? Eu sou proativo, né? Eu não sou reativo. Eu tô ali esperando, aí, pô, chega no momento que eu tenho que bater uma meta, chega no momento que eu tô pensando ali na minha comissão, né? O quanto eu tô precisando de dinheiro. Aí eu vou lá buscar o cara. E às vezes isso pode ser tarde demais. E a gente sabe que quem está presente, né, é lembrado, quem é visto é lembrado. Muitas vezes você tem um relacionamento de amizade com o cara, o que talvez isso possa até ser um erro, né? Porque existe aquele ditadozinho que diz amigos, amigos, negócios à parte. Então, às vezes você se apega nisso, mas por outro lado, independente de ser amigo, independente de qualquer coisa, o cara precisa de alguém que ele possa confiar, né? Então, por que eu vendo uma solução? A reunião, eu tô abordando todos esses pontos, ele tá ali falando, pô, confio nesse cara. Esse cara sabe o que estou falando. Esse cara sabe o que eu preciso. Principalmente se, além de tudo isso, você é o perfil da sua empresa é aquela de serviço gerenciado, né? Você gerencia o serviço do cara. Pô, aí melhor ainda, né? O cara acredita em você. Dependendo da necessidade do cara, se você vira e fala, cara, esse produto ele tá te atendendo muito bem, mas você precisa desse. Pô, mas ele é um pouco mais caro. Pois é. Mas baseado aqui nas estatísticas que eu vivencio todos os dias praticamente, vai por mim. O que eu tô te oferecendo aqui, o que eu tô te sugerindo, vai eliminar uma série de problemas, talvez não os que você tem agora, mas vamos pensar no futuro a médio e longo prazo, né? Então, confiança. Outra coisa, quando você oferece uma solução para o teu cliente, a possibilidade de um cross-sell, ela é muito maior. Porque, como eu dei o exemplo, né? Às vezes você sentou lá e você está falando de segurança, mas você vê que o cara está precisando de backup, ele está precisando de um acesso, né, remoto, ele está precisando de muito mais coisa além disso, né? Então, a probabilidade de você sair lá com um projeto ainda muito maior do que você esperava é muito grande. E, né, como eu falei, existem vários exemplos, a satisfação de todas as partes, né? Não só dele, mas principalmente sua como profissional. É muito mais bacana. E eu vou dar um outro exemplo aqui que ele é muito interessante, que a gente acaba conversando com algumas pessoas sobre sobre tudo isso, né? Você sabia que é muito mais fácil, claro que seguindo todo esse entendimento que a gente está falando aqui, né? Vender uma solução muito mais robusta, principalmente, consequentemente, mais caro para um cliente pequeno, entre aspas, tá? Do que para um cliente grande, um large enterprise. E isso é interessante porque a gente acaba contrariando muitas regras de negócio, entre aspas, também, que existem por aí. Aí você deve estar assim, se perguntando: ah, tá, e como? Por que isso? Porque no momento que você conhece a real necessidade do teu cliente, você sabe o que ele precisa, e mesmo nesse caso, ele sendo um pequeno, entre aspas, porque a gente não pode fazer acepção de pessoas. Às vezes a empresa é pequena, mas com uma necessidade muito grande, uma necessidade enorme. Vou dar um exemplo. Uma empresa pequena, enxuta, uma quantidade aí de dispositivos, né, estrutura física pequena, simples, mas que eles lidam com dados extremamente confidenciais. E hoje em dia tem LGPD aí, né, ditando regras. Então, assim, aí a gente começa a pensar nisso e fala, pô, por que eu vou oferecer um SaaS se eu posso oferecer um SaaS para esse cara? Ele tem ali 10 dispositivos. Então acaba, né, se a gente for fechar a conta, é muito mais fácil você vender 10 de 150 do que 5.000 de 150.
Porque o processo, inclusive, ele é muito mais rápido, né? O processo do negócio, ele é muito mais rápido. Então você identificou ali que, além dele estar, né, lidando com esses dados extremamente confidenciais, pelo perfil da empresa que você conhece todo mundo ali, você sabe, pô, ele tem um usuário final que é crítico. Esse cara, conversando com ele no happy hour, que um dia eles me convidaram, pô, o cara acessa aí páginas na internet que botam a empresa e os dados do cara em risco. Então, ele é um usuário de risco. Então, com esse usuário de risco, eu posso oferecer para esse meu cliente muito mais valor, como o Silvio muitas vezes mencionou, recursos. Eu vejo que o cara ele precisa muito mais do que uma segurança, ele precisa de uma segurança completa, né? Então, aqui, a gente consegue, através desse pequeno exemplo que eu dei, né, entender que, claro, quando a gente está falando com uma igreja, um large enterprise, uma empresa grande, que tá todo mundo ali no cara o tempo todo, e a gente sabe, né? Isso é fato, né? Não vou ser hipócrita, isso é fato. As necessidades que ele tem, a quantidade de produtos que englobam uma solução que ele precisa, né? É muito interessante esse lance todo. E eu falo isso porque a gente tem experiências reais aqui dentro da Corp, tá? Maravilha. Então, ficou aí a informação sobre o porquê. E como, então? Como que eu vendo uma solução? Vamos lá. Sendo proativo, fazendo tudo o que a gente, né, mencionou aqui. Se dedicando, se capacitando, estudando, né, conhecendo aquilo. Conhecendo o que você está oferecendo. E eu não digo aquele conhecimento, né? A gente é comercial. Eu não digo aquele deep dive técnico, bits e bytes, como ele faz, né? Mas você sabendo quais recursos um produto em questão tem. Isso já é um grande diferencial para você. Se você souber disso, você acaba identificando as necessidades do seu cliente com muito mais facilidade. Pô, eu tenho um cliente na minha carteira, no meu portfólio, um produto, né, uma solução no meu portfólio que, pô, atende isso. E eu vou falar com tudo isso, com toda essa bagagem, o timing ele é muito importante hoje em dia, porque não é eu vou pesquisar, deixa para depois, vou consultar um parceiro e aí tem um delay na resposta. Então você perdeu aquele timing. E você sabendo de tudo isso, naquele momento, você já consegue ter uma sacada ali de gênio. E justamente pensando em tudo isso, capacitação, estudo, por exemplo, a Broadcom hoje, né, a Symantec hoje, ela tem à sua disposição, isso aqui é um exemplo, tá? Uma área totalmente gratuita, disponível para você, focada em treinamento, capacitação, certificações, tá? Certificações e tudo isso de forma gratuita. É você entrar e usufruir de tudo aquilo que você tem à sua disposição. Além de tudo isso, você tem os treinamentos pagos, ministrados pelo pessoal do próprio fabricante, né? Então você tem lá acesso a um laboratório virtual, você tem os treinamentos de forma virtual. Hoje você não precisa mais estar presente lá, né? Com certificações também reconhecidas. Tá muito bacana. Ou seja, hoje em dia a gente não tem mais desculpa para que você não seja muito bem sucedido na sua área. Eu sei que muitos aqui já são, óbvio, é claro, a gente conhece muitos pessoalmente, mas é o que a gente espera de todos, pelo bem de todos, não só o seu pessoal, mas o da tua empresa, o da nossa empresa que faz trabalhos e negócios em conjunto, tá? Então, assim, eu quero que você aproveite, tenha esse momento de reflexão e pense em tudo isso que a gente falou. Quais são os seus objetivos? Aonde você quer chegar? Tá bom? Então eu espero aqui nesse breve tempo que eu tive, tentei ser o mais breve possível, ter contribuído de alguma maneira com você hoje, tá? Muito obrigado, pessoal. E eu vou aproveitar e passar aqui a palavra para o Luiz. Valeu. Bom dia, pessoal. Então vamos acrescentar um pouquinho agora na questão dos diferenciais e de vender a solução, né? Como o próprio César disse, a ideia é vender o conjunto do produto versus o que você tem hoje no mercado, né? Quando nós falamos em soluções de segurança da Broadcom, nós temos 3 produtos, né? 3 soluções, se você pensar assim, né? Você tem o CEP que começa
com a entrada do fabricante no seu usuário. Então, ele pode atender desde pequenas, médias empresas até grandes enterprises, depende muito da infraestrutura e do ambiente em que o seu cliente está baseado. Você começa on-premises com o CEP, ou seja, instalado dentro do ambiente do seu cliente, e depois migra para a nuvem, parcialmente esse CEP, se você quiser, porque você pode manter isso de forma híbrida, gerenciando dispositivos on-premises e gerenciando políticas online, ou vice-versa, gerenciando políticas on-premises ou gerenciando dispositivos online. Então, já são duas possibilidades de você trabalhar: on-premises com CEP, híbrido com SaaS e na nuvem com SaaS e SESC. Vocês vão perceber que conforme você vai saindo do on-premises, você vai ganhando funcionalidades, porque você acrescenta qualidade no produto. E uma das coisas muito importantes quando nós pensamos em Broadcom Symantec é que você, além de adicionar funcionalidades no que diz respeito ao endpoint, pensando em CEP, SES ou SESC, você também adiciona integração. A nossa plataforma, ela integra todos os seus produtos de forma coesa e mantendo a mesma dinâmica de configuração e de gerenciamento, né? Quando você traz isso para o usuário final, para a gestão do usuário final, ou mesmo quando você gerencia esse ambiente, é um grande facilitador, porque você reduz a carga de aprendizado, a necessidade de aprendizado, levando com que o seu time ou o time do seu cliente consiga fazer uma gestão mais coesa e mais eficiente, né? Atualmente, a nossa plataforma, ela já conta com todos os produtos sem serem adicionais ou você precisar criar ou adicionar novas funcionalidades, pagar novos licenciamentos, né? Hoje, todos os nossos produtos contam com inteligência artificial, machine learning, contam com a parte de sandbox na web, tudo isso já é inerente do produto. Vocês vão perceber que quando nós tratamos de Broadcom, nós não enfatizamos essas qualidades porque elas estão presentes nos nossos produtos desde o início dessa geração, ou seja, desde a geração 12, de 3 ou 4 anos atrás, que é a geração do agente, nós já temos isso. Então, nós não vendemos add-ons para você ter IA, nós não vendemos add-ons para você ter machine learning, nós não precisamos colocar vários agentes instalados no seu ambiente para fazer integração entre produtos do mesmo fabricante e nem mesmo agentes diversos para um mesmo produto. E isso é muito importante. E essa integração facilita muito o uso. Por que eu estou batendo nessa questão de uso? Porque como administrador, eu sei como é complexo a gestão de produtos de vários fabricantes ao mesmo tempo. Então, uma hora eu preciso ir para o Web Protection, outra hora eu preciso ir para a gestão de e-mail, de anti-spam, de anti-phishing, outra hora eu preciso voltar no endpoint e verificar o meu EDR, verificar a parte de application control. Cada hora com uma ferramenta demanda muito mais tempo, muito mais aprendizado. E aí, quando nós pensamos em integração, nós já podemos ver que todos os produtos em todos os tipos de ambiente do nosso fabricante da Broadcom são integrados. Isso é uma informação muito importante, porque você pode ver nesse gráfico, nessa planilha, vamos dizer que é uma planilha, né? A quantidade de soluções disponíveis nos principais concorrentes e o nível de integração dessas soluções. Então, para nós, você vai ter uma plataforma completamente integrada dentro de um único gerenciador. Você vai abrir o seu ICDM, que é o nome da nossa plataforma de gestão, e ele vai permitir com que você converse entre Endpoint Protection e Data Loss Prevention, que você converse com Cloud Proxy, que você trabalhe com Web Isolation, tudo isso
a partir de abas e integrações no sistema operacional, né? Ele vai permitir, por exemplo, que as regras que você cria no endpoint, para a proteção de endpoint, sejam compartilhadas, por exemplo, com o DLP. Então, você não tem mais encadeamento de regras ou de políticas. Você simplesmente faz essa integração e as aplicações vão conversar entre si. E você vai poder ter isso numa única plataforma. Isso é importante no final dessa cadeia toda, porque, como o próprio César falou, como o próprio Silvio falou, isso gera valor agregado. Para que eu vou pagar, eu vou gastar em treinamentos que vão levar o meu usuário, o meu administrador, o meu operador a despender mais tempo entre soluções, se eu posso focar nos treinamentos de uma plataforma que vai me dinamizar o uso disso e eu vou ter tempo para que esse meu administrador conheça novas soluções, conheça novas tecnologias, estude projetos que eu tenho na casa, projetos que precisam ser desenvolvidos e que ele deixa de trabalhar quando ele precisa gerir ferramentas diferentes de fabricantes diferentes a todo momento, tá? Vocês vão perceber que isso também vai funcionar para a parte on-premises aqui, né? Eu não tenho falado muito de on-premises, mas é claro que as funcionalidades são equivalentes. Hoje existe o hype da nuvem, onde você precisa estar na nuvem e também é um grande facilitador estar na nuvem quando você pensa na parte de gestão de backup, energia, ambiente, ar-condicionado, rack, servidores virtuais e tudo mais. Na minha opinião, cloud facilita muito a gestão nesse sentido, porque também te permite atualizações de formas mais rápidas e mais eficientes, né? E finalmente, falando, já tendo dado spoiler, do único agente que agrega toda a plataforma. Aqui a finalidade é integração entre os produtos, trabalhar com políticas consistentes, onde você leva essa política do produto inicial até o produto final. Como eu falei, você vai integrar endpoint, EDR, DLP, Web Isolation, etc., trabalhando com uma única política que vai conversar com todos esses produtos dentro de uma única plataforma. Então, você tem uma visibilidade maior do que está acontecendo no seu ambiente, você consegue integrar e dimensionar relatórios ou ter insights dentro da própria plataforma, porque o produto permite isso, né? E também faz com que, junto com a integração da Broadcom com a Google Cloud, sim, a Broadcom mudou todo o seu ambiente para a Google Cloud, então ela está presente em todos os data centers onde a Google tem presença no mundo inteiro, o que vai gerar para você muito mais confiança e muito mais estabilidade. Nós sabemos o tamanho que é isso, né? A proporção, a segurança que passa, você está calçado num ambiente que é confiável e que é estável, né? Então, queria passar rapidamente por essas coisas, pessoal, e hoje a gente vai abrir já para uma questão de dúvidas e perguntas. Se vocês quiserem falar alguma coisa, fiquem à vontade e utilizem o chat aí que nós vamos responder as dúvidas. Nada, pessoal? Pode usar ali o perguntas e respostas, mas pode perguntar também pelo chat aqui. Se vocês... Ok. Acho que eu vou deixar, se alguém quiser uma pergunta para fazer depois, só para a gente não ultrapassar o horário. Pessoal, vamos lá. A gente agora tem uma parte importante e algumas pessoas não estavam aqui quando eu falei, né? A gente tem um game time, um quiz. Eu vou revelar para vocês agora quais são os prêmios. Como a gente falou, para você participar, você tem que estar inscrito na campanha. Se você ganhar, mas não estiver inscrito na campanha, se não estiver usando o e-mail que você se inscreveu na campanha, você não vai ganhar o prêmio. Tá? Eu vou contar para vocês os prêmios. Aqui a gente tem uma fotinha escondida deles. Algumas pessoas acharam, nossa, tem até um notebook ali escondido. Um notebook, outro ali, o que será? E agora a gente vai entregar o que é cada um dos prêmios para vocês. Em primeiro lugar, nós temos uma bolsa esportiva
a Corp Broadcom. Em segundo lugar, um kit vinho, a Corp Broadcom. E em terceiro lugar, um kit caipirinha. Então, esses são os prêmios para os 3 primeiros colocados. Dessa vez a gente está dando prêmios bem bacanas, mas para os 3 primeiros colocados do quiz. Então, eu vou só repetir então o que a gente comentou de como funciona o quiz, e a gente vai entrar no quiz. Lembrando, precisa do seu celular. As perguntas aparecem na tela e você responde pelo celular. Você vai ver um QR Code e esse QR Code vai te dar acesso ao nosso quiz. Você vai botar seu nome, seu e-mail, né, e vai começar a entrar no quiz. Para participar, você tem que estar cadastrado no quiz com o mesmo e-mail que você escreveu na campanha. E se por acaso acontecer, você precisa, caso alguém ganhar que não está escrito, o prêmio vai automaticamente para o próximo colocado. Beleza? Pedir aqui o Léo para a gente seguir com o Kahoot e vocês entrarem. Então, podem apontar para esse QR Code aqui, ou botarem no browser essa informação, que vai levar vocês para o próprio Kahoot. Quando começarem a entrar, vai aparecer aqui os nomes de vocês. Vamos lá para a gente ganhar o primeiro, segundo e terceiro lugar. Nós temos pessoas entrando. Bacana. Bacana, vou dar mais alguns segundos para quem não conseguiu entrar. Isso é para a gente ver se vocês realmente conseguiram prestar atenção no que a gente conversou. Legal, estamos com 22 pessoas. Pessoal, para quem prestou atenção, tá fácil, hein? Isso é bem fácil. Vamos lá, dou-lhe uma, dou-lhe duas. Mais alguém? Bora, galera, que é fácil. Vamos ganhar um prêmio. Bacana. Já temos 25 pessoas, vamos lá. Léo, por favor, presta atenção nas perguntas. Lembrando, as respostas estão no celular. Tem que ser dadas no celular. Olha que moleza. Quando mais de 10 pessoas responderem. Acabou o tempo. Olha, algumas pessoas acertaram. Vamos ver quem é que está no primeiro no ranking. Everton. Vamos ver se o Everton continua aí. Dá tempo para todo mundo. Pergunta fácil, está muito fácil. Então, 10 segundos. Beleza. Ver como é que está a parcial. José Lan subiu. Muito bem. Cíntia aí quase colada e Bruno também. Dez segundos. Ótimo. Legal. José Lan arrebentando. Vamos lá. Penúltima pergunta. Tô impressionado com a velocidade da resposta do pessoal, hein? Ver como é que tá. Cíntia está bem perto ainda. Vamos lá, dá tempo. É penúltimo, hein? Broadcom consegue integrar em um único painel todas as suas soluções de segurança na nuvem? Olha, muito bem. Agora a última, hein? Agora a gente vai deixar o resultado em suspense.
Essa é a mais difícil pergunta de todas. Muito bom. Legal, gente. Vamos ver o pódio agora, hein? Em terceiro lugar, 4.671 pontos, Davi. Parabéns, Davi. Segundo lugar, Cíntia, 4.779. Em primeiro lugar, José. Parabéns a todos vocês. A gente vai entrar em contato com vocês para falar dos prêmios, coordenar esses detalhes. Se o cadastro de vocês estiverem todo certinho, são esses 3, senão a gente vai passar para o próximo. Vocês têm no celular de vocês quem é o quarto, quem é o quinto. Vocês sabem que se não sair, vai aparecer aí para vocês. Eu vou compartilhar aqui minha tela e eu, só para a gente fazer, para o Rina dar um encerramento aqui do nosso webinar, e eu queria pedir para vocês um grande favor. No final do webinar, eu vou colocar uma pesquisa rápida de avaliação. Quem puder fazer essa pesquisa, eu agradeço muito. Tá bom? Obrigado a todos, pessoal. Vou passar aqui para o Rina. Muito obrigado, Silvio. Obrigado a todos. Bom, primeiramente, parabéns para os ganhadores aí dos prêmios. Até vou repetir o comentário do Luiz Orlandi. Vocês responderam muito rápido mesmo, viu? Isso é sinal que prestaram atenção e estavam ligados aí no quiz, né? Então, parabéns a todos os ganhadores. Obrigado, muito obrigado mesmo pela presença, pela participação, pela interação de todos vocês conosco. Contem com a gente sempre, tá? Nosso time aí de AMs está sempre disposto a ajudá-los, está sempre pronto a interagir com vocês e fazer com que os negócios fluam de uma maneira mais tranquila e serena. E é isso. Um bom dia a todos, tá? Uma boa tarde e obrigado mais uma vez pela presença e participação de todos vocês. Abraço. Obrigado, pessoal. Vou colocar aqui o quiz que eu comentei com vocês, para vocês, se puderem responder.